E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bom? Acorda que hoje é segunda-feira! Ih, ih. Segunda-feira, dia da gente aprender mais história, dia da gente se preparar ainda mais para os vestibulares que estão chegando, não é, pessoal? Nós vamos hoje, cara, a partir de agora a gente vai entrar numa das partes que eu mais gosto de trabalhar dentro da nossa disciplina. Nós vamos falar agora sobre a modernidade, né? O fim da Idade Média, a passagem da Idade Média para a modernidade. Por quê, pessoal? Cara, se você analisar, tem tanta coisa sensacional acontecendo ao mesmo tempo. Coisas como o renascimento cultural, que é o assunto da nossa aula de hoje, mas simultaneamente está acontecendo a expansão marítima, a formação dos estados nacionais, a reforma protestante, cara, a conquista da América. Se você analisar alguns dos maiores intelectuais, dos principais personagens da história mundial, coexistiram, viveram na mesma época. Você parar para imaginar que dividiram época, pessoas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Lutero, Camões, Shakespeare, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Maquiavel, Copérnico. Cara, isso é sensacional. Olha a genialidade dessa galera. Poxa, olha os cientistas da época. Aí eu me pergunto, quem são os intelectuais, nossas referências hoje? É gente falando que a Terra é plana, é dizer que vacina causa autismo nos filhos das pessoas. É simplesmente de entristecer a gente quando eu olho para as pessoas que são consideradas intelectuais hoje em dia e olhar para o passado e ver quem era intelectual. Mas o que me conforta é saber que essas pessoas também sofreram com a resistência de alguns setores que não aceitavam as novas ideias, as mudanças que aconteciam dentro da sociedade europeia naquele período. Então, como eu já adiantei, nosso assunto hoje é renascimento cultural. Já tirei aqui logo no slide de título, eu coloquei aqui uma das passagens que está pintada no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, né, na Basílica de São Pedro, que representa justamente a criação do homem por Deus. Este seria o momento em que Deus está criando o homem. Cara, pintura do Michelangelo, inclusive. Meu povo, olha aqui, ó. O renascimento cultural, ele não acontece do nada, é claro, vocês sabem que na história nada acontece por acaso. Uma série de fatores vão impulsionar o renascimento cultural. Primeira coisa, pessoal, olha aqui, ó. O renascimento comercial, né? O processo de urbanização da Europa, o ressurgimento das cidades. Lembram que na nossa última aula nós falamos justamente que depois do renascimento comercial, do renascimento urbano, houve a ascensão de muitos intelectuais que muitas vezes estavam fora da Igreja Católica. Então abre-se espaço para uma ampliação do universo cultural agora, das pessoas dentro das cidades. Nós vamos ter a influência da civilização bizantina. E em 1453, quando o Império Bizantino é tomado pelos turcos otomanos, muitos intelectuais do Império Bizantino migraram para as cidades-estado italianas e levaram consigo muitos textos, né, provenientes da Antiguidade Clássica, textos que se referiam à Grécia, a Roma. Então, pessoal, você vai ter a influência da civilização bizantina, que vai trazer consigo a retomada dos estudos das civilizações clássicas, não é? E aí nós temos Grécia e Roma especificamente, graças à preservação de textos dessa época, viu? O fato de que esses estudos vão levar agora a uma compreensão. Os estudiosos vão olhar para os textos da antiguidade, muitos intelectuais, e vão dizer, poxa, essa galera aqui buscava tanto respostas racionais, eles eram tão humanistas. Onde é que a gente errou? Onde é que a gente se perdeu? Por que isso é abandonado? Então, pessoal, aqui tem a ascensão socioeconômica da burguesia. Artistas e intelectuais precisavam serem remunerados pelo seu trabalho, viu, pessoal?
Então a burguesia vai ser o grande mecenas, né? O mecenas é o patrocinador da arte, né? Lembrando, o Renascimento ele tem duas características muito marcantes. Ele é um movimento burguês, viu, pessoal? E é também um movimento urbano. Ele surge e se desenvolve nas principais cidades europeias. Mas aqui, pessoal, isso aqui agora, esse último tópico, ele é muito marcante. Por que que eu digo que ele é muito marcante agora, nesse momento, galera? A invenção da imprensa vai provocar uma revolução educacional. Vou botar aqui, ó. Vai provocar uma revolução educacional na Europa. Como assim, pessoal? Antigamente, os livros eles eram todos escritos à mão. Antes da invenção da tipografia por um alemão chamado Johann Gutenberg, no século XV, todos os livros eram escritos à mão. Então a circulação era muito restrita, por quê? Vejam aí na ilustração o Vincent de Beauvoir, por exemplo. Todos os livros eles tinham que ser escritos manualmente, as passagens desenhadas, uma por uma. Então demandava-se muito tempo para que um livro ficasse pronto. Com a invenção da tipografia, os livros passaram a ser produzidos em série. E as pessoas tiveram maior contato com a escrita. E ao ter maior contato com a escrita, surgiu uma curiosidade de aprender, de entender, de interpretar. Então, pessoal, a invenção da imprensa, a invenção da tipografia vai representar uma revolução cultural na Europa. A imprensa ela vai lançar as luzes, né, do conhecimento a muita, mas muita gente. A invenção da imprensa é também um dos principais fatores que impulsionam, por exemplo, a reforma protestante, porque agora os textos bíblicos passam a ser traduzidos, eles passam a ser mais lidos e surgem novas interpretações da Bíblia. Então, pessoal, a invenção da imprensa, olha essa gravura, né, do século XVI representando gráficos trabalhando em oficina, que contava com os equipamentos tipográficos inventados por Gutenberg. Então, o surgimento da imprensa tem um papel fundamental na difusão das ideias renascentistas. Tá bom, galera? Professor, e quando é que surge esse termo renascimento? Ele surge, na verdade, pessoal, em meados do século XVI e surge justamente para fazer uma contraposição aos valores medievais. Como eu disse a vocês, se olhava para o passado e não se entendia por que tinha se perdido a busca pelo conhecimento, como é que a sociedade europeia tinha mergulhado num período, de relativo obscurantismo durante tanto tempo. É claro, lembram que nós dissemos, que o termo Idade das Trevas passa a ser bastante questionado posteriormente, porque também houve uma série de avanços. Mas, de modo geral, não era assim que eles enxergavam. Até porque vai haver uma mudança na mentalidade. A mentalidade medieval e a mentalidade moderna, renascentista, ela é muito diferente, pessoal. E, inclusive, está aqui, ó, características do Renascimento. Aqui eu estou colocando algumas, depois vocês deem uma olhadinha no livro de vocês, que também cita outras características que estão englobadas dentro dessas aqui que eu estou citando. Olha aqui, ó, o humanismo, que é uma forma mais terrena, concreta, de pensar a ciência, a moral, a religião e etc. Como assim, pessoal? Como é que vivia o homem medieval? O homem medieval, ele vivia cercado de anjos e demônios, tentando sempre não ir para o inferno. A vida dele girava em torno disso. Ele não buscava, por exemplo, realizações pessoais, muitas vezes não buscava o engrandecimento intelectual, ele não conseguia pensar fora da religião, ele não conseguia pensar em si mesmo, ele só conseguia pensar na sua salvação muitas vezes. Então o humanismo começa a romper a valorização do ser humano, e aí é onde vem o antropocentrismo. O homem passa a ser visto como o centro do universo, negando o teocentrismo medieval. Olha aqui, pessoal, o homem passa a ser encarado como a mais perfeita das criações divinas. É aí onde vem até mesmo a questão do naturalismo. É claro, tudo é feito por Deus. O Renascimento ele é um movimento laicista, porque ele busca se afastar do monopólio cultural, do monopólio do conhecimento da igreja. E aí, o que eles dizem? Olha, se Deus nos deu a capacidade de pensar, se Deus nos deu essa capacidade, nós temos que elevar ela para outro nível.
Não é que os renascentistas eram ateus, pessoal. Não é que eles não acreditassem em Deus. Mas como eu disse a vocês, é porque o homem passa a ser enxergado agora como a mais perfeita das criaturas. E se Deus nos deu essas capacidades devem ser elevadas até o limite. O individualismo, que é a valorização das capacidades de criação, o espírito competitivo, e aqui começa a se moldar, não começa nem a se moldar, começa a ficar claro o capitalismo, né? A característica burguesa de enriquecimento, de busca pelo dinheiro também, né? Uma competição, valorização da individualidade do ser humano. O racionalismo, que coloca a ciência, né? O experimentalismo, a racionalidade acima da fé, né, dos dogmas da Igreja Católica, buscando explicações para os fenômenos, para os acontecimentos, mas explicações racionais. E o hedonismo, que é a valorização dos prazeres do corpo e do espírito, né, que podem ser de diversas formas. Quando a gente fala em hedonismo, prazeres do corpo, não é necessariamente de um ponto de vista, sei lá, sexual, mas, por exemplo, o prazer de uma conquista pessoal, o prazer em muitas coisas, os pequenos prazeres da vida. Como assim, pessoal? Agora, o ser humano, ele passa a não se preocupar em grande parte da sua vida, ou em grande parte das coisas que ele faz, em ir para o inferno. Não é? Ele busca, é claro, a salvação, mas busca também ser feliz na terra. Aí você pensa, poxa, pois aí agora ficou massa demais, não é? Só que tem um porém, pessoal. Essa nova mentalidade, é claro, ela vai sofrer com a resistência de diversos setores da sociedade europeia, inclusive da igreja. Ah, Davis, então eles não se batiam igreja e representantes do Renascimento? Nós vamos ver aqui, pessoal, que querendo ou não, a Igreja Católica e os renascentistas estiveram muito próximos uns dos outros. Né? Tá aí mais uma vez, né? essa passagem aqui do Michelangelo. Olha aqui a forma de se enxergar a arte, por exemplo, uma obra medieval e a obra renascentista, né? Uma do século XIV, né? E a obra renascentista do Sandro Botticelli. Isso aqui são as Três Marias. Essa obra é chamada de As Três Marias. Essa daqui é a medieval, da esquerda. Olha a da direita. Essa daqui é a renascentista. Como assim, pessoal? Se você reparar, a medieval, ela coloca as Três Marias numa condição de igualdade. Estão vendo aqui? Já a renascentista não, valoriza o individualismo de cada uma, valoriza o corpo, as formas especificamente. Né? Então aqui já há uma mudança. A técnica da pintura também vai mudar e a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante na nossa aula. Mas se você reparar, existe uma diferença muito grande na forma como a arte vai mudar agora, né? O pensamento influencia a arte. A da esquerda, né? Baseada naquele pensamento medieval, nas características pregadas durante praticamente toda a Idade Média. E aqui nós já temos, né, um pensamento moderno influenciando a arte. Nossa, Davidson, isso é muito massa, cara. E onde é que tudo começou? Tudo começou nas cidades-estado italianas. Prestem atenção, pessoal. Eu disse a vocês que o Renascimento ele é um movimento urbano. Como ele é um movimento urbano, galera, ele surge e se desenvolve nas principais cidades europeias. E onde é que estavam boa parte das principais cidades europeias nessa época? Estavam na Península Itálica. Então, olha aqui, pessoal. Aqui haviam cidades comerciais como Gênova, Veneza. Estão vendo aqui, ó? Que são cidades que tinham uma burguesia muito forte. Você vai ter também, olha, uma burguesia forte em Milão. Você vai ter uma burguesia forte em Florença. E Roma, por que Roma está aqui? Porque Roma é a sede do antigo Império Romano. É a antiga capital do Império Romano, então haviam muitas coisas preservadas da Antiguidade Clássica em Roma. Então o Renascimento surge e se desenvolve nessas principais cidades, pessoal. Olha aqui, os fatores do pioneirismo italiano no Renascimento. Desenvolvimento comercial de suas cidades, que durante muito tempo vão ser a porta de entrada das especiarias na Europa. Não é? O mecenato, os mecenas patrocinando o trabalho
patrocinando e dando proteção a artistas e intelectuais, né? Como eu também já disse, foi o abrigo dos sábios e artistas bizantinos depois da queda de Constantinopla e também a sede do antigo Império Romano. Olha aqui essa imagem ao lado, ó, no centro da figura, o atento Maximiliano Sforza, filho de importante família de Milão, rodeado de colegas desinteressados na aula. Essa família Sforza, pessoal, é uma família muito rica e que vai ser uma grande patrocinadora das artes, assim como a família Médici, por exemplo. Mas, professor, quem foi o principal mecenas do Renascimento? É aí onde vem aquele momento em que há uma certa incoerência, né? Porque o principal mecenas foi a Igreja Católica. Grande parte dos trabalhos de artistas renascentistas foram feitos para a Igreja Católica, que era o principal mecenas, uma instituição muito rica, né, naquele período. Moleza, não é? Fácil. Poxa, professor, que assunto legal, muito massa. Ó, quando eu penso nisso aqui, minha gente, quando eu penso nisso aqui, olha aqui, ó, principais autores e obras do Renascimento artístico-cultural na Itália. E aí temos aqui o Nicolau Maquiavel. O Enem já cobrou 2 vezes questão específica sobre o Maquiavel. Aluno meu, é proibido, é terminantemente proibido de errar uma questão sobre o Maquiavel. O Maquiavel foi quem lançou as bases da política moderna. O Maquiavel é muito atual, né? Seu livro, em minha homenagem, O Príncipe, não. Nesse livro, O Príncipe, o Maquiavel, ele vai mostrar, né, a dificuldade não só de se chegar ao poder, mas de se manter no poder. E o centro disso é justamente o jogo de interesses. Ele vai falar sobre a moral, a ética e a política. Ele vai dizer, olha, se você vai entrar na política levando consigo seus valores morais e éticos do dia a dia ou da igreja, você vai se arruinar. Porque a política tem a sua própria moral, tem a sua própria ética. E ele vai dar muitas dicas de como o príncipe deve fazer para se manter no poder. Inclusive, ele estava tentando reaver o emprego dele quando escreveu essa obra. Essa obra, inclusive, também só passa a ser valorizada depois da morte dele. Mas olha, pessoal, nessa obra, por exemplo, ele diz, olha, o príncipe, o governante que queira sempre agir como um leão, ele acabará arruinando-se. Um leão como o rei da floresta, como o mais forte entre todos. Ele diz que o governante tem que saber agir como um leão, mas também como uma raposa. E diz que todo príncipe deve saber ser mau. Não é que ele tenha que ser mau, mas em determinados momentos, se houver piedade demais, ele pode mostrar fraqueza. Então, em determinados momentos, vai poder ser mau. Ele é quem fala que o ideal é que o príncipe seja amado e temido. Se não puder ser os dois, que seja só temido. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, pessoal. É O Príncipe, do Maquiavel. Nós temos o Boccaccio. O Boccaccio e o Dante Alighieri, eles são precursores do Renascimento. Eles são considerados aqueles que dão o pontapé inicial. O Boccaccio com o Decameron, o Dante Alighieri e sua Divina Comédia, que nós falamos na aula passada, não é? E aí nós temos aquele que é, talvez, o maior expoente do Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. Cara, a vida do Leonardo da Vinci é muito legal de se estudar. Para muitos é o maior intelectual da história, porque ele era pintor, era engenheiro, arquiteto, médico, botânico. Já falei engenheiro, eu acho. Ele era um cara que caminhava por várias áreas do conhecimento, das ciências e das artes. Talvez por isso ele não seja considerado o melhor em nenhuma delas, porque ele nunca se especializou em uma coisa só. Mas o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era um homem muito à frente do seu tempo. Ele idealizou coisas, por exemplo, que eram tecnicamente impossíveis de serem construídas na época. O cara idealizou o que hoje seria um helicóptero, o que hoje seria um tanque de guerra, um submarino. O Leonardo da Vinci fez estudos sobre o corpo humano, mas aqui nós falamos especificamente sobre 2 de suas principais obras, que são a Gioconda, conhecida popularmente como a Mona Lisa, que retrata
a esposa de um mercador italiano, e a Santa Ceia, né, a última ceia, que muita gente pensa que é um quadro, uma pintura, mas não, é um afresco, é pintado na parede de um convento, viu, pessoal? Nós temos também, o Leonardo da Vinci, galera, tem algumas curiosidades. Ele era canhoto, né? Como ele era canhoto, aí para às vezes não borrar a tinta onde ele estava escrevendo, ele costumava escrever da direita para a esquerda e também de forma espelhada. Sim, o Leonardo da Vinci, enquanto ainda era jovem, mas já na idade adulta, mas com seus 20 e poucos anos, acabou sendo preso, acusado de sodomia. Sodomia é o termo que era utilizado para descrever pessoas homossexuais, práticas homossexuais. Então, o Leonardo da Vinci vai ser um cara que teve uma vida bastante agitada. Ele tinha outra característica, ele fazia as coisas de forma muito lenta. A última ceia, por exemplo, demorou 3 anos, mais de 3 anos para ficar pronta. Ele deixou muita coisa inacabada, ele também começava as coisas e não terminava. Né? Aí nós temos o Michelangelo. O Michelangelo e o Leonardo da Vinci não se davam bem. Eles eram meio que inimigos. Quem foi o Michelangelo? Foi uma tartaruga ninja, professor. Não. Aliás, eu sei que vocês já devem saber, não é? Mas nunca é demais lembrar, porque eu aprendi uma vez, a professora perguntou quem era Michelangelo na sala, eu disse que era uma tartaruga ninja e ela me botou pra fora. Mas eu falei assim, por brincadeira, eu não sabia. No dia seguinte a professora veio, né? Inclusive ela foi uma das professoras que fez com que eu gostasse muito de história e posteriormente me tornasse professor de história. Tive a honra de revê-la há alguns meses atrás e pude dizer isso a ela. Dizer, olha, professora, a senhora é uma das responsáveis por hoje eu ser professor de história. Inclusive ela é lá da Canabrava, a professora Jane Bezerra. E aí no dia seguinte ela disse, olha, Davidson, eu pesquisei aqui e o nome das tartarugas ninja são inspirados no nome de 4 artistas renascentistas italianos. O Rafael é o Rafael Sanzio, que está aqui, ó, o Michelangelo, o Leonardo, em referência ao Leonardo da Vinci, e o Donatello, que não está aqui, né? Eu não coloquei o Donatello, que era pintor aliás, era escultor, né? Estátuas equestres ele fazia. E o nome das tartarugas ninja é inspirado no nome deles. Viu? O Michelangelo, ele demorou mais de 5 anos para pintar o teto da Capela Sistina. Eu acho que na época que o teto ali da matriz de Pix foi feito aqueles desenhos, eu acho que o Michelangelo, ele deve ter se revirado no túmulo. Na época o padre era o Padre Gregório. O Michelangelo se revirou no túmulo. Porque o Michelangelo passou 5 anos pintando o teto da Capela Sistina, levando tinta no olho, aí dentro da igreja aí caía tinta no olho dele, ele xingava, invocava, não sei quantos nomes. Demorou mais de 5 anos para pintar o teto da Capela Sistina. O Padre Gregório chamou a Color System, que fez isso em meia hora. Né? Aqui estão outras representações, o Moisés, Pietà, né? Que é uma Madonna, pela qual o Rafael Santos se destacou. Madonas, pessoal, são pinturas, são representações, aliás, de Jesus Cristo morto nos braços de Maria. Maria com Jesus Cristo em seus braços. O Sandro Botticelli com o famoso Nascimento de Vênus e a Primavera. O Rafael Sanzio, como já disse, né, diversas Madonas. Olha aqui alguns dos personagens. O Lourenço de Médici. Né, o Maquiavel, autor de o Davidson, não, o Príncipe. A Mona Lisa. A Mona Lisa pode ser vista hoje no Museu do Louvre, em Paris. Ela ficava, se eu não me engano, dentro do Palácio de Versalhes, posteriormente. O Leonardo da Vinci chegou a frequentar a corte francesa durante um tempo. Foi comprada, essa pintura aqui foi comprada por se eu não me engano, o rei da França, Francisco I, uma coisa do tipo. Ó, aqui é a última ceia do Leonardo da Vinci. Ó, repare que é uma pintura numa parede. Dá muito trabalho para preservar, né, essas pinturas. Aqui, ó, a famosa Pietà de Michelangelo, né, que é uma Madonna, que expressa o infinito amor da mãe pelo filho. Sandro Botticelli, aqui cabe muitas coisas, pessoal. Aqui fica claro, por exemplo, a influência greco-romana, né, no Renascimento.
O termo renascimento vem justamente de fazer renascer uma cultura, e aí vem renascer aquela cultura clássica greco-romana. Olha aqui, pessoal. Aqui, Vênus, vocês sabem que é a Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Nós já falamos sobre isso. E dentro das esculturas gregas, lembram que no período clássico elas eram representadas geralmente nuas ou seminuas? Pois é. Aqui, olha, eles sempre que iam representar uma divindade pagã chegando, eles colocavam ela vindo do mar. Reparem, ó, que ela chega, né, com cara de mulher que sabe que tá abalando, né, e tal, sou gata mesmo. E aí, ela chega aqui, ó, reparem que ela chega nua, não é? Só que agora ela está chegando num mundo que é católico e a nudez não pode ser vista dessa forma, com naturalidade. Então reparem que vem uma mulher correndo para cobrir ela com um pano. Estão vendo aí, ó? Então fica clara a influência greco-romana, mas também falando sobre o mundo cristão, não é? Aqui é uma representação do Michelangelo, né? Michelangelo trabalhou durante 4 anos, ao todo foram 5 anos, né? Mais de 4 anos, pintando no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Inclusive, os acontecimentos são simultâneos. O estopim para a reforma protestante foi a cobrança de indulgências pela Europa a pedido do Papa Leão X. E uma das razões para ele querer mais dinheiro, arrecadar mais dinheiro, era justamente para reformar a Basílica de São Pedro, onde estava trabalhando Michelangelo. Realizou grande número de cenas do Antigo Testamento. A cena mais representativa é a da criação do homem, que Deus estende a mão para tocar Adão, que eu já mostrei aqui 2 vezes na aula de hoje, não é? Olha aí, ó. Quando o Michelangelo vê aí e vê o teto da matriz de pixel, ele se revira no túmulo. Tá bom, pessoal? Olha aí, mais uma vez, várias representações de passagens do Antigo Testamento. A Última Ceia, do Leonardo da Vinci. Isso aqui, se vocês procurarem na internet, ou mais uma vez, verem o filme lá do Dan Brown, não é? O Código da Vinci, se fala muito sobre essas teorias da conspiração. Dizem que o Leonardo da Vinci fazia parte de uma sociedade secreta, né, do Priorato de Sião, que eram herdeiros, digamos assim, dos templários, que tinham segredos e tal. Aqui, na verdade, pessoal, o Leonardo da Vinci, quando ele retrata a Última Ceia, ele retrata de uma forma humanista. Ela é representada de uma forma diferente da época medieval, onde, por exemplo, todas as imagens aqui, ó, teriam aquelas auréolas ao redor da cabeça. Lembram da aula sobre os bizantinos que eu disse a vocês? Aqui ele está tentando representar todos de uma forma mais humanizada. Aqui fica claro uma das técnicas renascentistas, que é a técnica da perspectiva, né? Um ponto central. Inclusive o ponto central dessa imagem é justamente aqui, ó, entre os olhos de Jesus Cristo, e a pintura parte toda disso, ó, noção de profundidade, de luz e sombra, muitas vezes você encontra. As pinturas mais bonitas, a meu ver, dentro da arte, as que eu mais admiro são justamente as pinturas renascentistas. Né? Para muita gente, por exemplo, aqui há um monte de teorias da conspiração. Por exemplo, quem é esse apóstolo? Quem é essa pessoa? Aí para muita gente... Aí muita gente pensa que é uma mulher, diz que Maria Madalena. Não é? Mas aí não é Maria Madalena, aí é João. João era o mais jovem, o mais belo entre os apóstolos. O Leonardo da Vinci vai representar o apóstolo João outras vezes, e ele sempre representa João com características afeminadas. Há quem diga que se você fizer um giro aqui na cabeça do João, né, espelhar a imagem, aí ele fica com... aliás, desculpem, se você passar João daqui, desse lado, né, do lado esquerdo, para o lado direito, ele coloca o rosto, a cabeça no ombro de Jesus certinho. Aí tem gente que diz que ele está representando Maria Madalena, mas ela não estaria na Última Ceia porque ela não participou. Para muita gente, esse espaço aqui, ó, entre João e Jesus, representaria o Santo Graal, que é o cálice onde Jesus e os apóstolos beberam o vinho na última ceia, que não está aqui, não é? Então, há toda uma série de teorias em cima disso. Ó, aqui são eles, aqui é uma representação. Olha, Jesus Cristo, você tem, ó, São Bartolomeu, o primeiro Tiago, são 2 Tiagos, não é? O menor e o maior. André, o 4 é Pedro, o 5º é João, 6 é Tiago maior, Tomé, Filipe, Mateus, são Judas Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, viu? Aliás, Judas Iscariotes é esse aqui, ó, representado
com a faca aqui, ó, estão vendo? Pois tem uma historinha que diz que o primeiro a ser pintado foi Jesus. Né? Ele levou mais de 3 anos. O primeiro representante foi Jesus. O rosto de todos esses que estão na pintura foi inspirado no rosto de alguém que realmente vivia naquela região, na época. E dizem, né, que 3 anos depois de ter pintado Jesus, ele queria alguém com um rosto marcado pelo tempo, alguém que tivesse cara de mal mesmo, alguém que tivesse coragem de trair seu amigo, seria utilizado para representar Judas Iscariotes, que foi o último a ser pintado. E diz que depois que ele terminou de pintar, né, ele usou um preso, uma pessoa que estava presa como modelo, por vários dias ele pintou o rosto. Quando ele disse assim, ó, pode ir, não preciso mais de você. Dizem que o modelo foi, se soltou dos guardas que seguravam, que estavam levando ele embora, veio na direção do Leonardo da Vinci, se ajoelhou nos pés dele e disse, Leonardo, tu não estás me reconhecendo? Aí o Leonardo da Vinci disse, eu nunca tinha lhe visto na vida. Aí ele disse, eu sou a mesma pessoa que você usou para pintar Jesus alguns anos atrás. A vida dele tinha desandado e tal. Mas é claro, isso também é uma historinha que conta, né? Uma fanfic, sei lá. Não existe nenhum tipo de comprovação, mas existe essa história, não é? Aí vem a difusão do Renascimento pela Europa. Olha essa galera como é sensacional, minha gente. Minha gente, olha. Shakespeare, William Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, pô, Rei Lear, A Megera Domada. Thomas Moros com sua obra Utopia, onde ele projetava uma sociedade ideal, onde não houvessem pessoas pobres nem ricas demais. É uma ideia meio que comunista, né? Na França, o Michel de Montagny com seus ensaios, né, um ensaísta muito famoso, François Rabelais com sua obra Gargantua e Pantagruel, onde faz uma crítica aos costumes medievais. Na Espanha com El Greco, né, o enterro do Conde de Orgaz. E, cara, depois vocês pesquisem, leiam a vida de Miguel de Cervantes com sua obra Dom Quixote de La Mancha. Cara, uma das obras mais sensacionais da história, é uma sátira à cavalaria medieval, inclusive é o livro literário mais vendido da história. Viu? É Dom Quixote de La Mancha. Na escola a gente lê uma versão infantil, né, do Dom Quixote de La Mancha para fazer aqueles trabalhozinhos no decorrer do ano letivo, né, fazer prova. Cara, muito, muito boa. Cervantes, cara, Cervantes, Shakespeare, Leonardo da Vinci, olha que Erasmo de Roterdã, o Elogio da Loucura, Camões, aquele que é considerado o maior escritor de língua portuguesa em todos os tempos, com sua obra Os Lusíadas, onde ele narra a epopeia dos descobrimentos, tem o Vasco da Gama como personagem principal de sua obra. Minha gente, cara, é muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo. Estão vendo aí, ó, Sancho Panza e Dom Quixote. O Dom Quixote, né, era um cavaleiro, era um nobre falido, né, que queria resgatar uma donzela que não precisava ser salva, né, que era a Dulcineia, que confundiu moinhos de vento com gigantes. Cara, muito sensacional, muito, muito mesmo. Aqui agora são os principais expoentes do Renascimento científico. Eu não coloquei aqui especificamente o Leonardo da Vinci, porque nós já falamos sobre ele, né? Mas nós temos o Copérnico, que lançou as bases da teoria heliocêntrica. O Copérnico, ele chegou a ser procurado por autoridades da Igreja Católica. Ele não foi preso pela Inquisição, porque quando a obra dele foi divulgada, ele já tinha morrido. Mas o Galilei, por reforçar o que o Copérnico tinha dito, teve que negar na frente do tribunal da Inquisição tudo aquilo que defendia. Miguel de Cervé e William Hervey fizeram estudos, né, sobre o corpo humano. O Miguel de Cervé, inclusive, morreu queimado numa fogueira, só que não pela Inquisição Católica. Ele foi morto por protestantes, por calvinistas, né, que descobriram que ele estava fazendo dissecação de cadáveres. Inclusive dizem que foram colocados muros nos cemitérios por causa de estudantes de medicina roubando cadáveres para fazerem estudos sobre o corpo humano. Esses aqui são estudos do Leonardo da Vinci. Ó.
Leonardo da Vinci estudou o corpo humano. Com certeza, se tivesse sido descoberto, teria pago por isso. Né? Aqui, ó, uma máquina voadora, né? Os projetos que ele fazia. O Leonardo da Vinci é considerado o inventor da bicicleta também. Isso aqui é a representação da dissecação de um cadáver. Isso é uma obra do Rembrandt, né? Que era holandês. Inclusive, tem dois irmãos, os irmãos Van Eyck, eles que inventaram essas tintas a óleo que eram utilizadas pelos renascentistas. Viu, pessoal? Olha aqui, ó. Nessa pintura eu acho legal porque todo mundo é displicente aqui, ó. Estão vendo? Ó? Tá todo mundo olhando pro outro lado. Esse aqui que tá com a tesoura, tá olhando aqui, esses aqui, ó, esse e esse aqui, e esse. Parece que passou alguém para aquele lado ali, e aí eles estão olhando. Esse aqui não mostrou tudo. Esse aqui tá meio displicente. Todo mundo tá displicente nessa imagem. Esse aqui não resistiu e deu uma olhadinha pra câmera, né? Ó. Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse a vocês, esse é um dos meus assuntos preferidos dentro da nossa disciplina. Pesquisem mais sobre ele, estudem. É assunto que já foi cobrado no Enem mais de uma vez, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.